Você já se perguntou o que os orcs faziam quando não estavam em guerra? Eu não recebo ordens de orcs, vermes. A vida deles não era só marchar em exércitos ou comer as suas vítimas. Por trás das sombras de Mordor existia uma rotina brutal, macabra e sinistra, onde a violência era a regra e a crueldade nunca tinha fim. E o que você vai ver agora mostra que a vida dos orcs era tão terrível quanto as batalhas em que eles lutavam. Um dos assuntos mais curiosos sobre a Terra-média é como funcionava a vida dos orcs. Muita gente acha que eles só apareciam quando tinha guerra, mas não era bem assim. Afinal, o que esses caras faziam quando não estavam marchando para a batalha? Ficavam parados em Mordor sem fazer nada? Claro que não. Nos livros, que são bem mais detalhados que os filmes, dá para ver que Tolkien mostrou muita coisa sobre o jeito de viver dos orcs. E é isso que vamos ver aqui. Como era essa sociedade que, no fim das contas, fazia Mordor funcionar. A vida deles era brutal. A regra era simples: o mais forte manda e o mais fraco apanha. Muitas vezes quem perdia em brigas acabava morto ou até devorado, já que os orcs não tinham problema nenhum em comer carne de outros da própria espécie. Nos filmes a gente até vê uma cena mostrando isso, mas comparando com os livros, aquilo ali foi bem leve. Tolkien mesmo explicou que não era raro os orcs se matarem por bobagem, só que também não era uma bagunça sem fim. Eles se organizavam em grupos e cada facção disputava espaço e poder. Não era só a treta entre os servos de Sauron e os de Saruman, mas brigas internas mesmo, dentro do próprio exército de Sauron. Um exemplo disso aparece com os dois capitães, Shagrat, que cuidava da torre de Cirith Ungol e respondia direto a Sauron, e Gorbag, que servia em Minas Morgul sob o comando do Rei Bruxo. No menor sinal de problema, esses dois se juntavam em bandos e já partiam para a briga. Quem viu os filmes deve lembrar dos dois iniciando uma confusão por causa das coisas do Frodo. Tira a mão. Esse coletinho aí é meu. Aquilo não foi um caso isolado. Era o jeito dos orcs de viver, sempre disputando entre si. Outro detalhe importante é que eles também tinham líderes que se destacavam e viravam referência. Em Moria, por exemplo, Azog foi considerado o grande chefe dos orcs, e depois dele veio o filho Bolg, que era chamado de Rei dos Orcs do Norte. Já os Goblins das Montanhas Nebulosas também tinham seu próprio rei, como vimos em O Hobbit. Ou seja, não era um sistema totalmente caótico. Eles até tinham uma boa organização, mas sempre baseada em força, violência e disputas. Mande uma mensagem ao Orc Pálido. Diga que eu encontrei a presa dele. Cada região ou tribo tinha seu jeito de mandar, e mesmo que vivessem se atacando, ainda formavam uma sociedade própria, sombria e cruel, mas que funcionava do jeito deles. Sauron até gostava de ver a brutalidade dos orcs contra os inimigos, mas tinha uma coisa que ele odiava: quando os próprios orcs começavam a brigar entre si. Para ele isso era prejuízo, porque cada orc morto em treta interna era um soldado a menos contra Gondor. Para evitar esse tipo de confusão, Sauron colocou os Nazgûl como supervisores.
Eles controlavam os orcs do único jeito que funcionava: medo e violência. Quem causava problemas demais era castigado na frente de todo mundo, só para servir de exemplo. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco sobre como funcionava a hierarquia, vamos olhar para o lado escondido da vida dos orcs. Quando eu disse que eram eles que faziam Mordor funcionar, não era exagero. Nos filmes a gente só vê Gorgoroth, aquela terra seca e cheia de lava. Mas Mordor era bem maior. Existiam outras regiões, como Nurn, que tinha terras férteis e até montanhas geladas cercando o país. Em Gorgoroth ficavam as grandes forjas, onde os orcs trabalhavam sem parar, dia e noite, fabricando armas, armaduras e até instrumentos de tortura. Espadas, machados, punhais. Nesse tipo de coisa eles eram realmente bons, mesmo sendo desorganizados e vivendo no meio da sujeira. Mas se tinha uma coisa que os orcs não queriam fazer de jeito nenhum, era trabalho de fazenda ou qualquer tarefa mais simples, como cuidar de gado. Eles se viam como guerreiros e saqueadores, então achavam que plantar, colher ou criar animais era coisa indigna. Para resolver isso, eles usavam escravos humanos. Em Nurn, que ficava no sul de Mordor, enormes fazendas eram tocadas à base do trabalho forçado. Essa produção alimentava todo o exército de Sauron. Frodo e Sam, quando descobrem isso nos livros, ficam espantados ao ver que Mordor tinha campos férteis e pessoas escravizadas. Esses homens aravam a terra, criavam animais e trabalhavam o tempo todo, sempre vigiados de perto por orcs armados. Além dos soldados, os orcs também eram capatazes de escravos. Os prisioneiros de guerra eram levados para lá, mas também tinha gente entregue como parte de tributos pagos pelos Haradrim e pelos povos do leste, que eram aliados de Sauron. E olha só, os orcs também cobravam impostos, pois além de matar e escravizar, eles ainda iam atrás de dinheiro e recurso. Nem na Terra-média o povo escapava disso. Em O Retorno do Rei, a gente vê que grandes estradas levavam para o leste e para o sul, trazendo riquezas e até gente que pagava tributo para Mordor. Nessas estradas passavam comboios enormes de carroças, cheias de mercadorias, coisas roubadas em saques e também novos escravos. Mas a escravidão não ficava só em Mordor, não. Os orcs das Montanhas Nebulosas, durante a guerra contra os anões, também usavam prisioneiros como mão de obra. Em O Hobbit é descrito que esses prisioneiros eram forçados a trabalhar até morrer sem ar e sem luz. Os orcs sempre foram assim, cruéis e perversos. E tem mais uma coisa grotesca para citar: a forma como os próprios orcs enxergavam o mestre deles. A vida dos orcs já nasceu marcada pela tragédia. Não que eles sejam vítimas, muito longe disso, mas desde o começo tudo girava em torno de sofrimento e violência. Eles foram criados a partir da tortura de elfos, cresceram em um ambiente onde a lei era sobreviver a qualquer custo e ainda viviam dominados pelo medo, seja de Sauron, dos Nazgûl ou até antes disso, de Morgoth. E Tolkien deixou claro algo impressionante: os orcs odiavam uns aos outros, odiavam Sauron e até odiavam a si mesmos. Só que o mais chocante é o que aconteceu depois da queda de Sauron. Mesmo odiando o Senhor do Escuro, eles não comemoraram a derrota dele. Pelo contrário, entraram em desespero. O livro descreve que quando Sauron caiu, eles ficaram como formigas sem rumo, correndo de um lado para o outro até se destruírem. Muitos se jogaram em abismos,
Outros fugiram chorando para cavernas e lugares escuros, sem nenhuma esperança. É uma cena triste, mas que mostra uma única verdade. Quem passa a vida inteira vivendo sob medo e escravidão, muitas vezes não sabe o que fazer quando a liberdade chega. Oh, não. O que eu faço? Bata em mim. O quê? Bata em mim, Sam. Comece a brigar. No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. E deixa o hype, hein? Até mais! Tira a mão de mim, seu verme maldito! Ninguém encosta em mim!